Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom Pela dia. graça, bom dia. Pela graça e misericórdia, estamos aqui mais uma vez, só um pouquinho. Travou aqui o áudio. Ok, tá. Hoje vamos. Será possível? É. Hoje vamos ver pontos importantes dos parágrafos 1 ao 9 do capítulo 30. Aonde está aí, como a capa diz, capítulo 30, o pior inimigo do homem e como vencê-lo. É, vamos orar então, para continuarmos aqui. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de arrependimento, de graça, de misericórdia, oportunidade de aprender mais, de ter nossos olhos abertos. Louvado seja o teu nome por isso. E neste primeiro dia dessa nova semana, possamos continuar buscando, nos alimentando da palavra, buscando o batismo do Santo Espírito, buscando transformação de caráter e buscando viver de fato a tua vontade. Fica conosco, Pai, nesta semana, neste dia. Abre nossos olhos durante esses tópicos e esses pontos importantes desses parágrafos. Nosso desejo é verdadeiramente contemplar a tua face e sermos transformados. Fica com cada um aqui presente, cada família representada, com cada um que vai assistir esse vídeo depois. Nosso pedido é que este vídeo alcance pessoas que estão buscando te adorar em espírito e em verdade, e que seja dirigido pelo teu Santo Espírito para a honra e glória do teu nome. Fica com cada um aqui presente, cada família representada, os enfermos, as famílias enlutadas. Todos nós precisamos da tua ajuda, do teu poder, da tua força para vencer as tentações, para vencer as batalhas, para permanecer firme no caminho que é um caminho estreito. Como diz tua palavra, esse é o caminho correto e poucos acertam por ele. Nós queremos estar no meio desses poucos. Nós queremos estar no meio daqueles que darão prova de sua fé através do testemunho. Alimenta-nos, Pai, por favor. Perdoa todos os nossos pecados. Esse é o nosso pedido, a nossa oração neste dia. Contemplando pela fé o teu Filho, nosso representante no santuário do céu. E é em nome dele que pedimos e agradecemos também pelo perdão de todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações e reações e omissões. Agradecemos por tudo, em nome dele. Amém. Amém. Vamos lá então. O grande conflito, capítulo 30. E tá aí o título, né? Vamos lá. O grande conflito, nós vimos claramente que começou no Éden e continua nos nossos dias. Qual foi a lição desse conflito, dessa descrição, logo aí no primeiro parágrafo? A batalha entre o bem e o mal não é nova. O que aconteceu com Eva continua acontecendo conosco diariamente. E o que aconteceu com Eva? Ela foi tentada, ela foi enganada. Lembrando que este engano veio exatamente por quê? Porque a antiga serpente falou uma parte do que Eva ouviu do Criador, né? Então ela falou: bom, se está falando, então realmente é verdade. Só que após o pecado, após a desobediência, o Criador foi e fez
e lançou essa profecia, né, de que haveria inimizade. Mas não podemos esquecer, o mesmo inimigo sagaz, sábio, aparentemente bonito, porque diz que o testemunho dá uma descrição, né, da serpente ali, do Éden, do Éden não, da cobra ali, que era um animal bonito, que era um animal, que chamava atenção, né, então tudo isso temos que tirar como característica do engano aqui também para nós, tá? Que é exatamente isso, uma boa aparência, uma falsa liberdade, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer tudo, né, a comida em si, porque a ordem era não tocar não comer do alimento. Então todo esse engano que teve com Eva também está acontecendo diariamente conosco. Por isso temos que estar atentos, tá, conhecer a verdade para não sermos enganados. O mesmo inimigo ainda usa estratégias semelhantes. Quais são as estratégias que ele usou com Eva? Engano, dúvida e distorção da verdade, ele usa hoje também para enganar, distorcer e colocar dúvida. Será que é assim mesmo? Não precisa disso tudo, para que isso tudo? E por aí vai. Então não esqueçam, ele é sábio, é sagaz, é inteligente, tá? Então é onde, com sutileza, que ele usou com Eva, ele usa também nos nossos dias. O pecado não nasce sozinho, ele é induzido. Fala, Soninha. No primeiro slide você colocou o grande conflito começou no Éden e continua até hoje. Começou no Éden ou começou no céu? Não, o grande conflito começou no céu, mas falando de terra, aqui, ser humano, começou lá no Éden. Por Ah, quê? sim. Porque como a gente estudou o capítulo anterior, que começou no céu, através do anjo, que se revoltou e etc. Se revoltou, Sim, não. Orgulho, aquela coisa toda, aí eu não frisei isso. Que a gente tá. agora está falando da batalha Na na dimensão terra. terrena, né? Isso, até porque Tá. é em base exatamente de Gênesis 3,15, que fala, porém, inimizade entre vocês, né? Sua É. semente e a semente dela, da mulher. Aí por isso que eu não frisei, mas realmente o grande conflito que gera em torno de adoração começou na eternidade, no céu, Entendi. mas trazendo para a terra hoje, viu? Tranquilo, obrigada. Beleza, vamos lá. É, o pecado não nasce sozinho, ele é induzido. Dentro do contexto do quadro que Soninha aí perguntou, tirou a dúvida, o pecado na terra, ok? Trazendo, lembra aí, lembra disso, a gente está no quadro agora terrestre. O pecado não nasce sozinho, ele é induzido. Por quê? Porque na eternidade ele surgiu sozinho. Ele surgiu do interior de um anjo, né, o primeiro querubim cobridor, através do orgulho, da cobiça, da inveja. Mas trazendo aqui para a terra, ele não nasceu sozinho, tá? E não nasce sozinho até os nossos dias. Como foi que ele nasceu, ou como ele surgiu através de Eva? Né, como ele foi induzido por um engano, ok, por uma tentação, e já com Adão também. Adão, ele foi induzido a pecar, e ele escolheu pecar. Eva foi iludida, foi enganada, sutilmente tentada, ok? E é isso aí que a gente tem que lembrar. Satanás trabalha através da tentação sutil, não da imposição. É por isso que eu já comentei em outros momentos que abrir uma concessão hoje, outra amanhã, só hoje, um pouquinho pode, amanhã melhora, depois a gente muda. É perigoso, ok? Por que é perigoso? Porque ele não impõe diretamente. Ele vem na sutileza, ok? Ele vem na tentação, por isso que hoje não, em toda a história da Terra, mas trazendo para os nossos dias hoje, existem 2 grupos,
o grupo que está buscando, ok? Viver a vontade do Eterno, não aceitando mais o vinho de Babilônia, as doutrinas humanas, e existe o grupo que vai estar sempre aceitando a falsa liberdade, aceitando ou caindo na sutilidade das tentações, abrindo concessão, hoje pode, hoje não pode. Isso pode, não, que besteira deixar de comer isso ou aquilo, de vestir, de falar, isso tudo é extremismo, é perfeccionismo, entende? Então, cuidado, temos que vigiar, é a nossa necessidade. E Tiago 1, verso 14 diz que cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo. A gente estava num local onde a pessoa, toda a família é adventista, a gente chegou num determinado local, onde a família toda é adventista, mãe, irmãos e tal. Aí a pessoa conhece a verdade, conhece a mensagem, sabe que nós também somos, e aí em determinado momento essa pessoa falou assim: "Fiquem à vontade aí, podem ir comendo na refeição da noite, né, podem ir comendo que eu vou aqui na casa de fulano, comer uma carne frita ali com eles e já volto". Aí foi, passou. No dia seguinte, essa pessoa, a pessoa dessa casa que esse indivíduo foi comer a carne frita, eu falei assim: "Ah, ontem seu fulano nem estava aqui com a gente de noite, deixou a gente aqui e foi lá para sua casa para comer essa carninha frita de noite", né. Ela falou assim: é porque era carne de porco, e ele sabe que não pode comer e vocês não comem, aí ele disse que ia comer lá em casa. Entende? Então foi uma grande tentação, ok? Ele saiu do meio onde ele sabia que não deveria estar fazendo aquilo para, satisfazer o seu próprio desejo, a sua concupiscência, conhecedor da verdade, ok? Mas ele não resistiu à tentação. Então, por que que eu contei isso? É para falar mal dessa pessoa? Não. É para mostrar que nas simples coisas nós podemos estar errando. Por quê? Porque estamos satisfazendo nossa própria vontade. Ah, mas eu não como carne de porco, ok. Mas às vezes fala, pensa, compartilha, entendeu? Com coisas e sentimentos e decisões que dá o mesmo resultado. Então temos que realmente vigiar, porque todos nós seremos tentados. E isso, como eu reajo diante dessa tentação, vai definir de que lado eu estou. Lembrem-se que tudo é anotado, tudo será levado em conta no dia do juízo. Rapidinho, Soninha. E fazer a nossa própria vontade nos leva ao caminho largo. Fazer a vontade do Eterno, de fato, nos leva ao caminho estreito. Fala, Soninha. E assim, eu percebo que as pessoas que não estão dispostas ainda a obedecer, acham que nós somos assim, oprimidos, né? Forçados, acham que, não sei como Verdade. vocês aguentam, não sei o quê. E Uhum. como a sutileza de Satanás é tão grande, eles que são forçados, né? Escravizados. Exatamente, Assim, sem uma perceber. pessoa viaja quilômetros para ir num show de rock ou de forró, mas não, acha Uhum. que eu mereço. Isso, é bem isso, eu É meu mereço. divertimento, é meu presente, eu me mereço. Aí eu fico assim, meu Deus, e acha que a gente, que às vezes não come isso, não come aquilo, não vai em determinado lugar e tudo, acha, não sei como vocês aguentam. Isso, acha que é um sofrimento, né, que é um peso. É, E é muito interessante isso, porque a visão é exatamente o contrário. Por isso que a lei, quando obedecida, como diz Tiago, é a lei da liberdade. Mas libertar de quê? Do pecado, libertar de quê? Da morte eterna. Mas ô Jô, infelizmente é.
E aí, rapidinho, o comentário de Tiago 1,14, que você falou aí, Hum, diz assim: hum, Jesus vencia as tentações e nós também podemos vencê-las. Ele hum. não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar com, o mesmo se pode dar conosco. Tá vendo aí? Aí vem agora a narrativa, né, atual do evangelho transformado de que é impossível vencer. Não é impossível. E isso é isso vem do espírito exatamente do engano. A irmã Maria quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Não? Pronto. Então vamos lá. Então cada um é tentado quando atraído, ó, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio prazer, o seu próprio desejo. Por isso que eu comentei sobre a pessoa que saiu do nosso meio, conhecedor da verdade, a mãe fala, os irmãos vivem, e ele, conhecedor, foi lá, né, atraído pelo seu próprio desejo de comer a carnezinha de porco frita, se retirou do nosso meio, foi na casa do vizinho. Então observa como é algo perigoso, sutil, né, e a consciência que ele teve, nós muitas vezes, conhecedores da verdade, também temos, que esquecemos o quê? Que tudo está sendo anotado, tudo será levado em conta no dia do juízo. Quando parece inofensivo, é justamente onde está o maior perigo. Essa mensagem hoje, o evangelho, inclusive no nosso meio hoje, é exatamente isso. O pecado é inofensivo, não é falado, mas é mostrado. Porque se diz que você não tem jeito, você não vai conseguir, não vai conseguir, então o pecado deixou de ser pesado. Cuidado, é onde mora o maior perigo. Ponto 3: a inimizade contra o pecado vem do eterno, não do homem. Lembra que a gente viu uma parte muito importante, espera aí que eu vou pegar aqui para ler. Ontem, depois que acabou o culto, a minha bancada caiu literalmente, e aí eu tô aqui agora, nem consertei ontem ainda, vou consertar hoje aqui, o marido vai consertar hoje. Ela soltou da parede do nada, e aí quase cai impressora, quase cai tudo, foi um negócio, mas enfim. Deixa eu só botar aqui a lanterna do celular, porque diz assim, ó, aquele pedacinho que fala, a mesma, cadê? A inimizade contra o pecado vem de Deus e não do homem. Eu queria ler esse pedacinho aqui, peraí. Havia divergência, peraí. O que acende a inimizade de Satanás, parágrafo 4. O que acende a inimizade de Satanás contra a raça humana é que ela, por intermédio de Cristo, é objeto de amor e misericórdia. Não é essa parte, eu queria a parte que fala aqui, é parágrafo 5, final, o último parágrafo do parágrafo 5 diz assim: "Qualquer que aborreça o pecado, em vez de amá-lo, qualquer que resista e vença as paixões que tenham reinado em seu coração, mostra que nele opera um princípio que vem completamente do alto." E aí segue, e, diz assim, parágrafo 6: "Mas a pureza e santidade de Cristo atraíram sobre ele o ódio dos ímpios. Sua vida de abnegação e devoção sem pecado era uma perpétua repreensão para um povo orgulhoso e sensual. Foi isso que despertou inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e seus anjos maus se uniram com os homens ímpios. Todos os poderes da apostasia conspiram contra o defensor da verdade." Parágrafo 7. A mesma inimizade que foi manifesta contra Cristo é manifesta contra os seguidores de Cristo.
Aí diz: qualquer que veja o caráter repulsivo do pecado e na força do alto resistir à tentação, irá seguramente despertar a ira de Satanás e seus súditos. Ódio aos princípios puros da verdade, acusação e perseguição de seus advogados existirá enquanto existir o pecado e os pecadores. Então a gente percebe que realmente a inimizade contra o pecado vem do eterno, porque nós de nós mesmos, naturalmente, se não estivermos buscando força e poder no eterno, nós não vamos conseguir rejeitar o pecado nunca, ok? Lembra da graça transformadora, parágrafo 5, ó. A graça de Cristo é que cria essa existência, essa resistência. Parágrafo 5 diz assim: é a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem inimizade contra Satanás. Entende? Se eu vivo, se eu aceito, se eu entendo o valor, o significado do sacrifício de Cristo que me oferece a graça, pode ter certeza. Essa pessoa, ela vai viver em inimizade com Satanás. Mas o contrário também é uma realidade. Se eu acho que não precisa, que é besteira, que é extremismo, fazendo a minha própria vontade, os meus próprios desejos, aí a gente sabe que realmente não há harmonia com a vontade de Deus. Por isso, aquela citação, aquele, slogan, né, amigo de Deus, amigo de todos, não é uma realidade, porque quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, ok? Romanos 7,18 diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por isso será necessário no futuro a glorificação. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Se o pecado não incomoda mais a mim, não incomoda mais a você, algo espiritual está errado. Percebe? Falta viver, buscar, entender o significado da verdadeira graça. A verdadeira graça, ela cria inimizade contra Satanás. Ela é convertedora e renova o poder para vencer. Se o pecado não incomoda mais a mim e a você, algo espiritual está muito errado. Onde estava, aliás, aqui, espera vamos lá. Onde antes havia paz com o pecado, agora há conflito. Quando Cristo entra na vida, começa uma guerra interior, entende? Eu achava que tanto faz pecar, desobedecer, viver querendo fazer a minha própria vontade, entende? Aí é onde eu achava que vivia em paz. Tem uma frase do povo aí do mundo que diz assim: ser feliz é o que importa, só que a verdadeira paz não estava ali. Então, era uma paz momentânea, aparente, e a partir do momento que eu entendo o significado da graça, que eu entendo como surgiu o pecado, que eu entendo que o mesmo Espírito que por algum tempo deixou o céu em desarmonia, é o mesmo que está hoje aqui. Então, aonde eu vivia, entre aspas, né, com paz, eu em paz com o pecado, agora, depois que eu entendo, que eu aceito a Cristo, que eu enxergo a realidade do mundo, começa a haver um conflito. E este grande conflito está sendo decidido pelas minhas escolhas. A quem eu estou adorando? Quem é o Senhor da minha vida? E como diz Gálatas, a carne luta contra o espírito. Por quê? Porque eu gosto de fazer aquilo,
de ver, comer, beber, falar. No entanto, eu sei que não está agradando ao Eterno, e aí eu fico, né, nessa divisão. E é onde agora nós temos que nos posicionarmos, sem força para ficar de pé, em nós mesmos que não temos, sem força para vencer que não temos, temos que buscar, de fato, o batismo diário do Espírito Santo do Senhor. Então, não estranhe o conflito, ele é sinal de vida espiritual. Fala, Soninha. Hoje é muito importante na página 1361, dois Hum, pequenos comentários sobre Gálatas 5,17. leia, por favor, porque eu estou com a minha Bíblia aqui no escuro e a minha Bíblia está ali distante de mim nesse Hum. momento. Depois que caiu tudo aqui, vai lá. Conflitos difíceis na vida cristã. Nem tudo é tranquilo na vida do cristão. Conflitos difíceis e tentações severas o assaltam, porque os desejos da carne se opõem aos desejos do espírito e os do Olha, espírito contra a carne. Quanto mais perto chegamos do final da história da Terra, mais enganosos e traiçoeiros serão os ataques do inimigo. olha aí. Seus ataques se tornarão mais violentos e frequentes. Aqueles que se opõem à luz e à verdade se tornarão mais endurecidos e insensíveis e mais Hum, hostis contra aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. uhum, O outro tópicozinho é pequeno, diz assim: o poder da vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, trazendo todas as outras faculdades sob sua influência. A vontade não é gosto ou inclinação, mas é o poder de decidir que opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. exatamente. Muito bem. É o que nós comentamos. Então, a gente tem que realmente estar lembrando disso. E que se eu permito que o Espírito do Senhor me leve a viver uma vida de obediência, então eu estou sendo preparado para ser selado pelo Espírito, ok? Para estar entre os 144.000. Se eu faço o contrário, a verdade também é de que eu estou sendo preparado para aceitar a marca da besta. Misericórdia. Então, não estranhe se você vive em conflito. Se o conflito existe já na tua mente, tá? Ele é sinal de uma vida espiritual, porque vamos viver assim até o final, né? Com este conflito, lutando contra, lembrando que haverá um tempo onde quem é santo vai continuar santo e quem é sujo vai continuar sujo. Então, nesse momento, esse conflito já vai estar definido, que é no fechamento da porta da graça. Misericórdia. Vamos lá. A maior vitória do inimigo é a indiferença espiritual. Muitos estão adormecidos sem perceber a batalha. Sede sóbrios, vigiai. Desperta tu que dormes, prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Entende? Muitos hoje, infelizmente, a multidão, grande multidão, estão adormecidos, estão aceitando que ser indiferente é legal, é normal. E ser indiferente é uma decisão que fortalece o que esquece que essa decisão determina de que lado eu estou. Fazer a política da boa vizinhança, fazer a política de, como é, falei nesse instante, de amar a Deus, como é? Ser amigo de Deus e amigo de todos, sabe? Ser indiferente ao conflito, a entender que as decisões que eu tomo está mostrando, testemunhando ao universo o meu caráter, quem é que é verdadeiramente o meu Senhor, é muito perigoso. E essa narrativa nova agora, né, de alguns anos para cá, dentro do evangelho que deveria ser um povo protestante,
estão todos adormecidos, não se fala mais. Você viu aqui que no livro diz que não se fala mais nem sobre o poder que Satanás tem. É só quando é uma como é que fala? Quando aqui aqui no parágrafo diz que quando é uma aqui ó, entre os cristãos professos, parágrafo 9, entre os cristãos professos e mesmo entre os ministros do evangelho, é dificilmente ouvido uma referência a Satanás, excetuando talvez uma menção incidental no púlpito. Fazem vistas grossas às evidências de sua contínua atividade e sucesso. Eles negligenciam os muitos avisos de sua sutileza, parecem ignorar sua própria existência. Percebe? Então, cuidado com a indiferença. Por quê? Porque ele ainda está muito atuante para tirar pessoas do céu. E aqui diz o alerta: o perigo não é só cair, é não perceber que está caindo. É não entender o que está acontecendo, é não perceber nossa própria condição. Por isso é importante, antes de olharmos para o erro do outro, antes de olharmos para o erro da instituição, nós temos que nos autoavaliar. Nós temos que parar, olhar para nós, tá, mas eu nunca caí, eu estou com o nome certinho na igreja, eu estou fazendo tudo certinho, eu sou pregador, e não perceber na sutileza, no engano, na concupiscência, fazendo a minha própria vontade, eu estou caindo, ok? Então vigiar é importante. A história se repete, rejeição à verdade. A história se repete. Isso aconteceu, observa, aconteceu, trazendo para a realidade terrestre, né? Aconteceu lá no início, por quê? Porque o Criador falou para Eva: não coma. Eva rejeitou a verdade. Adão ouviu: não coma. Foi e comeu, rejeitou a verdade. Caim e Abel. Um viveu a verdade de fato, o outro se irou com a fidelidade do irmão e o que fez? Matou, percebe? Então, a história se repete. Vamos lá para o tempo de Noé. Olha, Noé vai lá e aplica, ou aplica não, e constrói, né? 120 anos falando, e a verdade foi rejeitada. Cristo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele foi rejeitado. E a gente percebe que, trazendo para a realidade de Cristo, ele foi rejeitado por quem? Pelo seu próprio povo, entende? Então, a verdade continua sendo rejeitada hoje. Infelizmente, nos nossos dias, a verdade continua sendo rejeitada. Agora, por quê? Olha aqui, olha aí, João 3,19. Os homens amaram, espera só um pouquinho. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Percebe? Então, a gente tem que realmente se policiar, a gente tem que pedir misericórdia para que no nosso dia a dia não estejamos amando mais as trevas do que a luz. Através de quê? De nossas escolhas. Ok? Nem sempre a maioria está certa. Muitas vezes está enganada. Isso é bem claro quando a gente estudou um dos capítulos que diz que sempre, né, nos capítulos anteriores, falando que a grande multidão está enganada, falando que foi a grande multidão que crucificou a Cristo, sabemos que é o nosso pecado, mas no sentido aqui, né, aplicando aqui nesse contexto, tá?
Então, cuidado. O caminho largo diz que muitos acertarão ou entrarão por ele, e poucos são os que entrarão pelo caminho estreito. Então, existe uma sequência na história bíblica, nos relatos bíblicos, que sempre a maioria está indo para o caminho inverso da vontade do Senhor. E a gente percebe isso quando no Êxodo, né, toda aquela geração que atravessou o Mar Vermelho, que viu a pureza da água de Mara, que viu a rocha brotar água, que viu tantos milagres, todas elas, ou melhor, toda aquela geração, ninguém entrou na terra prometida. Somente ninguém não, somente Josué e Caleb. Então, cuidado. Não siga a maioria, é perigoso. Ah, porque a maioria, porque o presidente, porque todas as igrejas, porque cuidado, fala Soninha. Hoje, em outras palavras, você já disse o que eu estou vendo aqui em Hum, Gênesis hum, 3:15, né? hum, Às vezes a gente tem dificuldade quando a gente fala da justiça, do juízo de Deus, do dia do juízo, e as pessoas, Deus é amor, não acredito uhum, que vai existir esse dia, né? Quando fala lá em Joel, o terrível dia do Senhor, né? isso, Às vezes as pessoas ficam assim, contestando. Não hum, aceita que a gente fale sobre isso, né? hum, Mas veja aqui o que diz o comentário. Ó. Você já tá, falou isso aí em outras palavras. A maldição sobre toda a criação. Toda a natureza está confusa, pois Deus impediu a terra de cumprir o propósito que havia originalmente designado. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. ó, A maldição de Deus está sobre tudo que fora criado. Aqui tem a referência de Ellen White. hum, Devido à desobediência, a primeira maldição foi pronunciada sobre a posteridade de Adão e sobre a terra. A primeira. A hum, segunda maldição veio sobre a terra logo após que Caim matou seu irmão Abel. A hum. terceira e mais terrível maldição de Deus veio sobre a terra com o dilúvio. Então a gente percebe aí exatamente, né, que todo esse período a verdade foi rejeitada, percebe? Todo esses 3 citações aí, como Soninha falou, eu já tinha dito, exatamente, e a verdade foi rejeitada, ok? Então vamos lá, nem sempre a maioria está certa, muitas vezes está enganada. Ponto 8, o pecado é disfarçado de prazer, mas gera destruição. E isso é muito profundo e sério. Por quê? Porque quando aquela citação que eu falei, ou aquela frase que eu falei que muitas pessoas usam, o importante é ser feliz, ali o prazer está em primeiro lugar. Não importa o que você ache, eu estou feliz, ponto. Entende? O prazer, a concupiscência, a minha vontade é soberana. Mas hoje, quer dizer, já sabemos que isso tudo vai gerar uma destruição e destruição final. Satanás apresenta o pecado como algo atraente, mas oculta suas consequências. Vou completar a frase. Satanás apresenta o pecado como algo atraente, como algo insignificante, como algo que não tem tanto peso assim, e vai fazer parte de você até o fim, ok? Mas com tudo isso, ele está ocultando suas consequências. O salário do pecado é a morte e será aplicado no juízo final. Ok? Hebreus diz aqui, pronto, Soninha falou aí coisa que a gente estudou lá no juízo investigativo. Satanás, ele oculta as consequências, ele anota o teu pecado e depois vai e faz o quê? E te acusa. E diz: esse aí é meu, porque fez a minha vontade. Entende? Isso é muito perigoso. Cuidado, faça uma autoavaliação dos propósitos do seu coração. Hebreus 11:25. Prazeres do pecado por um pouco de tempo.
É assim que a humanidade vai viver, ou já está vivendo, melhor dizendo. O que começa com prazer termina em dor. Eita, pulou muito, hein, querido. 9. A vitória só vem pelo poder de Cristo. Por isso que eu digo sempre: estamos aqui unicamente pela graça e poder. Estamos aqui para vencer pelo poder de Cristo. O mesmo que venceu. Olha, eu não esqueço o que eu ouvi da pessoa que era o líder espiritual na minha igreja naquela época. Era o pastor, mas que agora já mudou, quando ele disse que nunca vamos conseguir vencer como Cristo venceu, porque Cristo era perfeito, tinha a natureza, sem pecado e etcétera, entende? Aí agora isso é o que? Negar o poder de Cristo. É negar, lembra lá, vivendo em forma de piedade, negando-lhe o poder? É exatamente dentro disso aqui. Porque ao mesmo tempo que muitos falam, que coloca a frase no adesivo do carro, né, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", mas ali está escrito que eu posso todas as coisas, ter o carro novo, ter o emprego novo, fazer a viagem, ter assim, ter assado, e esquece que eu posso vencer todas as coisas, que eu posso, vencer as batalhas, entende? Que no final eu posso ter a vida eterna. Então, a gente vê que infelizmente tudo isso é aplicado para as coisas do mundo, tá? E cuidado com a autoconfiança espiritual. Por quê? Porque isso leva à queda. Cuidado com o orgulho de Laodiceia, porque espanta e põe o Cristo Salvador do lado de fora, e ele diz que está batendo a porta. Então a minha vitória e a sua vitória final só vem pelo poder de Cristo. Como é que eu vou vencer a tentação se eu não vivo em harmonia com a vontade de Cristo? Se eu não permito que ele esteja vivendo em mim, comigo. Por isso a importância de buscar diariamente o batismo do Espírito do Senhor. Por quê? Porque é Cristo habitando, nos transformando, para que sejamos semelhantes a Ele e ao Pai. Mudança de caráter. Oxe, eu dou um clique e vai 2. Satanás distorce a palavra de Deus. Lembra lá no Éden, né? Ele colocou uma coisinha a mais ali para Eva, que caiu bonito. Ele usa a própria Bíblia de forma errada para enganar, não só com Eva, como em várias partes, inclusive na tentação ou nas tentações de Cristo. Ele citou ali versos bíblicos, lembrando, na época de Cristo não havia Novo Testamento, só Antigo, só a Torá, só a lei, só os pequenos profetas ou profetas pequenos, como é conhecido, e ali ele citou Salmo, ele citou Deuteronômio, tá? Aonde ele pegou ali, está escrito. Aí Jesus fala, também está escrito. Então ele conhece, tá? Não esqueçam disso. Ah, porque o meu pastor falou, porque vamos cuidado, cuidado, porque ele é conhecedor sim da Bíblia, profundamente, ok? Nem tudo que parece bíblico é verdadeiramente correto. Cuidado com isso também. A gente tem que vigiar sempre. Quem decide ficar do lado de Cristo enfrentará oposição. A fidelidade ao Eterno traz perseguição. 2 Timóteo 3,12. Todos os que querem viver piamente padecerão perseguição. É agora que a gente vai abrir um parágrafo, ou abrir um parêntese, para entender verdadeiramente o que quer dizer viver piamente. A gente ouve falar, né? E de repente tem algum entendimento que não está batendo, é, pronto, e não está em harmonia
com o que quer dizer viver piamente, aí a gente vai abrir um parágrafo para entender isso aqui, porque é muito importante. Vamos lá. 2 Timóteo diz que todos que querem viver piamente padecerão perseguições. A ausência de oposição pode indicar acomodação. Eu não vou me opor, eu vou ficar quietinha, eu vou lá para o culto, eu assisto, eu participo, digo amém, mas eu não concordo com muita coisa. Eu não vou me opor, senão vão me chamar de dissidente, de perfeccionista, de. Só que isso indica acomodação, indica falta de precisão, ok? Então, temos o que é: todos os que querem viver piamente padecerão perseguições. Vamos ver agora o que significa de fato viver piamente. Viver piamente é muito mais do que parecer religioso. É viver de forma sincera, reverente e obediente diante do Eterno em todas as áreas da vida. A palavra piedade na Bíblia envolve relacionamento real com o Eterno, mas prática diária desse relacionamento, ou seja, andar como Enoque andou. Enoque conhecia, praticava. Vamos lá, observa agora. E o que isso significa na prática? 1. Ter comunhão verdadeira com o Eterno. Não é só ir à igreja, é buscar no secreto. Entende? Ah, porque não falta um culto, certo, mas o que você faz fora desse momento? Mateus 6,6: entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Viver piamente é viver conectado com o Eterno todos os dias, todos os momentos, e não só por forma de tradição e para o culto, ok? Ponto 2: o que é viver forma de piedade? É amar o que Deus ama e rejeitar o pecado. Salmo 97,10 diz: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Não é perfeição, mas é luta contra o pecado. Veja como a verdade hoje tem sido distorcida no nosso meio. Ponto 3: viver piedade é viver com integridade, mesmo quando ninguém vê. Provérbios 10,9: quem anda em integridade anda seguro. Piedade é caráter, não aparência. Entende? Eu deixo de ter a consciência de que Deus está vendo tudo, e quando não tem ninguém perto, eu como o que eu não devo, eu falo o que eu não devo, eu assisto o que eu não devo, porque ninguém está vendo. E eu esqueço que isso faz parte do caráter, entende? O que é viver verdadeiramente a piedade? É obedecer ao Eterno, mesmo quando é difícil. João 14,15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Piedade envolve decisão, não sentimento. Depender de Deus não de si mesmo. João 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Quem vive piamente reconhece sua fraqueza. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque se há uma coisa que é difícil do ser humano, reconhecer a fraqueza. Ele sempre quer ser forte, sempre quer ser superior, sempre quer chamar atenção, entende? E conhecer a fraqueza é essencial para quê? Se eu conheço que eu sou fraco, agora eu busco ao Eterno para ser forte nele, por ele, entende? Então, piedade é vida de batalha espiritual consciente. É resistir, é buscar a vitória no poder do Eterno. Viver em forma de piedade é viver diferente do mundo. Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, com este século, renove a sua mente. Para quê? Para aprender com a boa, santa e perfeita vontade do Senhor.
Viver em forma de piedade não segue a maioria, ou melhor, viver a verdadeira piedade é não seguir a maioria, e sim a verdade. E a verdade está com a minoria. Caminho estreito, ok? Ponto 8, viver forma da verdadeira piedade é estar disposto a sofrer por fazer o certo. A gente leu que todos que querem viver piamente padecerão perseguições. Viver piamente dentro desse contexto de plena obediência tem um grande preço e não é preço baixo, não é barato, ok? Então, viver piamente é viver como alguém que leva o eterno a sério. É pensar como o eterno pensa, escolher como ele escolhe, é reagir como ele deseja, mesmo quando ninguém está vendo. Por quê? Porque quando ninguém está vendo é quando o meu caráter está sendo revelado e o que eu decido fazer está sendo anotado pelo anjo relator, ok? Então, viver piamente é viver na presença do Eterno, mesmo quando se está sozinho. Isso me chamou muita atenção, essa frase. Viver piamente é viver na presença de Deus, mesmo quando se está sozinho. Opa, estou sozinho, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou pensar, não tem ninguém vendo, ok? Diz aqui, a história se repete, o mesmo inimigo, as mesmas estratégias, ok? Os mesmos enganos. Escolha hoje de que lado você vai estar, porque a vitória já foi garantida, mas ela se torna real na vida de quem decide viver piamente. Por isso, rapidinho, irmão, por isso o 1 Timóteo diz, né? Que faz aquilo tudo ali de aparência, mas nega-lhe o poder, ok? Então, como é que você e eu estamos vivendo? Fala, irmão. Abre o microfone. Hoje nós Pronto. vemos que na vida real, viver Hum, fielmente é viver a vontade de Deus e não a vontade nossa. uhum, Porque a gente tem como. Eu não tô quebrando os mandamentos de Deus, do jeito que vim lá, eu aguardo dos outros, como, por exemplo, na santificação do domingo, como eles colocaram, né? hum, E para quebrar o sábado, às hum. vezes eu não tenho condições de vencer e tal, aí fica assim, se desculpando, porque não tem Desculpando. vencer, é desculpa, tudo isso, Uhum, uhum, e o mundo. Aí tem aquela passagem lá em João 15 que fala: se estiver em mim e a minha palavra em vós, eu direi o uhum, que eles aproveitam para pedir tudo que desejam no coração humano, e não uhum, o desejo de Deus. Então, foge dos princípios. Aí essas uhum, pessoas não vão ser nunca. Então, nós temos que olhar que isso aí é artimanha do inimigo, colocando que nós temos. E às vezes, quando nós temos condições de fazer hum, as coisas, aí nós vemos que somos fracos, tem coisa que a gente uhum. não. A gente quer continuar fazendo só para se mostrar que é melhor, que pode, que tem isso, aquilo, aquilo outro. E Verdade, mais poder do que os outros. E aí Satanás verdade. engoda a pessoa. Adão mesmo Uhum, poderia ali, naquela escolha ali, ele dizer, poxa, você disse que não era para comer, você comeu. Agora você vem me dar esse alimento para eu não comer? Eu não vou hum, comer. Mas uhum, aí ele achou que ele tinha condição de comer e Deus perdoar ele de qualquer jeito. Não era bem assim. Deus foi inimizade e colocou a terra em um caos. E que nós estamos. uhum. E assim Pois nós é. continuamos colocando a terra em um caos. Quando a gente não Hum, toma uma decisão correta, certa, viu? uhum. É, Verdade. é isso aí. E gostei também de Sônia aí participando aí, viu? Muito bom. Hum. É, agrega muito valor aí. Vamos lá então, para a gente ir encerrando. Ponto 12. Muitos não percebem a atuação do inimigo. Satanás, a gente viu aqui no contexto desses parágrafos, que ele prefere agir no oculto, ele não se revela como ele é.
Eu estava assistindo uma mensagem de um pastor, que eu não vou lembrar quem foi agora, e ele fala que 2 coisas que Ellen White recebeu, viu em visão e pede a Deus que não se repita de tão forte que foi para ela. Uma delas foi como Satanás aparece, como ele é agora, né, porque ele se transformou, o caráter foi transformado, então ele não é mais aquele anjo bonito, perfeito. E aí a imagem, 2 coisas que ela pediu para não ver mais, de tão chocada que ela ficou. Uma foi a imagem de Satanás e a outra foi os últimos dias, a perseguição sobre os fiéis. Vai ser tão terrível que ela pediu que não repetisse mais essas visões para ela, porque ela não suportou a realidade do que viu. Então Satanás, ele prefere não se mostrar como ele é, né, ele prefere agir escondido, ok? E Efésios 6,12 lembra bem, nossa luta não é contra a carne e sangue. O invisível muitas vezes é o mais perigoso. Vigie, porque não é fácil. A luta existe e o invisível é muitas vezes o mais perigoso. Aqui está repetido. Eita, espera aí. A falta de comunhão com Cristo enfraquece a resistência. Quanto menos oração e vigilância, mais vulnerável a alma fica. João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Isso aqui é interessante, porque se aplica a tudo que eu quero, a tudo que eu quero fazer, né? Não, você consegue, porque Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada, mas na hora de vencer a tentação, aí isso não vale. Isso não vale porque você não vai conseguir nunca, entende? Então, a vida espiritual, quando ela é negligenciada, a derrota é certa. Não negligencie o fortalecimento espiritual da tua vida. Não negligencie. Por quê? Porque a derrota é certa. O pecado deixa de ser combatido quando deixa de ser odiado. Viva piedosamente. Por quê? Porque se você vive a verdadeira piedade, você vive a comunhão, você conhece o caráter de Cristo, né? Você conhece o caráter do Pai, automaticamente você vai criar inimizade contra o pecado. Cristo odiava o pecado e nós também devemos odiar. Salmo 97, verso 10. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Tolerar o pecado é o primeiro passo para aceitá-lo. Vai vendo isso tudo dentro deste capítulo, ou melhor, dentro desses parágrafos, porque os parágrafos a seguir são mais fortes ainda, ou tanto quanto esses, né? Porque a gente vai ver a partir de amanhã. Então, tolerar o pecado, achar que está tudo bem, que é assim mesmo, que não tem essa relevância toda. Aí a gente vai para parágrafos anteriores, capítulos anteriores e vê ali que na cruz foi revelado o mal, né, o caráter do mal. Por isso que o Senhor não destruiu esse anjo rebelde lá na eternidade, para deixar que esse caráter do mal, da desobediência, fosse revelado e nós entendêssemos que não devemos andar neste caminho, ok? Por isso que hoje não, né, na época que Ellen White viu e hoje ainda continua, mas na época que ela teve a visão de como Satanás ou como Lúcifer está agora, automaticamente ela diz: "Não quero ver mais". Por quê? Porque hoje o caráter dele está representado na sua imagem, ou a imagem que ela viu como terrível, é exatamente a representação do caráter dele. Olha que coisa séria. Penúltimo, acho que é o último slide, tem mais 2 ainda, diz assim: "O fim do conflito já está determinado. Apesar da luta, a vitória final é de Cristo". Romanos 16, verso 20: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A guerra é real, a conflito é real,
mas o resultado já foi decidido. Às vezes eu falo para algumas pessoas que pedem oração, que está passando por aquele momento bem difícil, eu digo: permaneça firme, busque. Por quê? Porque a vitória já está garantida, é questão de tempo, tá? A guerra é real, existe, estamos em meio ao grande conflito, mas o resultado já foi decidido. Agora só depende das nossas escolhas. Por isso fomos criados com livre-arbítrio, porque as nossas escolhas farão diferença no dia do juízo. Por quê? Porque está tudo escrito. Está tudo escrito para ser levado em conta. Eita. A história está se repetindo diante dos nossos olhos. O mesmo inimigo, as mesmas estratégias, os mesmos enganos, mas também o mesmo poder de Cristo disponível. E uma grande pergunta para reflexão, minha e sua. Você está lutando contra o pecado ou convivendo com ele? A pergunta para a nossa meditação. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante lembrar que no capítulo anterior teve uma parte ali dos parágrafos que falou bem claramente que antes de Satanás ser expulso do céu, o que que aconteceu? Anjos conversaram com ele, o próprio Cristo conversou com ele, né, pedindo a ele ou mostrando a ele a importância aqui, ó, parágrafo 10 do capítulo anterior, diz assim: Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Lúcifer. Esse não foi imediatamente destituído de sua posição elevada, quando, a princípio, condescendeu com espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas reivindicações diante dos anjos fiéis. Durante muito tempo foi ele mantido no céu. Repetidamente foi-lhe oferecido o perdão, sob condição de arrependimento e submissão. Nós temos que viver submisso ao Eterno. Por que que esse anjo foi expulso do céu, se tornou adversário, se tornou inimigo? Por quê? Porque ele não aceitou se arrepender e não aceitou viver em submissão ao Eterno. Então, isso para nós é muito importante, significativo. Nós temos que viver em submissão. É fácil? Não é. Por quê? Porque se estivermos vivendo cheios do eu, para fazer realizar nossos próprios desejos, própria, nossa própria vontade, aí a gente não está sendo sujeito ao eterno e não vamos resistir ao diabo. Para resistir, para ele fugir de nós, nós temos que viver em sujeição à vontade de Deus. E está aí, o grande conflito continua. A história se repete. O mesmo inimigo, as mesmas estratégias, o mesmo alvo. E qual é o alvo? A minha e a sua. A guerra é real, o inimigo é real, mas o nosso eterno Criador, ele é maior. 1 João 4,4 diz: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, qual é a minha decisão e a sua? Cabe a nós, né, como indivíduos, saber de quem seremos servos. E só existem dois caminhos, duas opções. Em que lado do conflito eu estou? Está aí na foto aí os dois lados. De que lado do conflito eu estou? E para entender que eu devo estar do lado, se eu já estou do lado de Cristo, eu devo entender e compreender a graça, o significado da morte do meu Salvador. E reflitam nisso nesse dia. Se o Eterno permitir, amanhã vamos dar continuidade com o parágrafo 10 até o final, porque esse capítulo é pequenininho. Então a gente vai estar meditando também nisso, ok? Se ninguém mais tiver comentário, quiser algum voluntário fazer a oração final, fique à vontade para que todos nós participemos. Como vocês estão vendo aí, só existem dois caminhos. O caminho da tentação, do pecado, do vazio, da conformidade com o mundo, e o caminho da comunhão, oração, obediência, vivendo a palavra
e aí teremos a verdadeira paz. O irmão Lênin vai orar? Ora então aí, por favor. Vamos orar, irmão. Maravilhoso Pai, nosso Criador e Redentor, nosso Pai eterno, de joelhos estamos aqui na tua presença, Senhor Deus, para nos humilharmos diante de Ti e pedir ao Senhor que nos fortaleça, porque nós somos fracos, falhos, sem Ti nós não somos nada. Pai, quem é o homem, Senhor Deus? Quem é a Tua presença em nós? Nós precisamos estar fortalecidos com a presença do Teu Espírito em nós. Para isso, Senhor Deus, devemos ser fiel a Ti e procurar ser obediente, Senhor Deus, em todos os requisitos que o Senhor determinou para nós através da Tua palavra. Nos dê sabedoria dos altos céus. Assim como o Senhor deu a Salomão, e mesmo assim ele ainda vacilou. Mas que nós possamos, Senhor Deus, ter essa sabedoria que vem do Teu Filho amado. Ajuda-nos, porque nós somos fracos, falhos, pecadores miseráveis, mas quando o Senhor está em nós, nós somos mais do que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor, Yahu, e o Teu Filho amado, Yahushua. Nos dê, Pai, força e poder para vencer nesses últimos dias dessa batalha e temos a certeza que a vitória já foi ganha. Dá-nos um dia na paz, seus santos anjos, e de todo mal, cuide de Jô com seus propósitos e que o inimigo não fique colocando nada aí para impedir, Senhor Deus, esse trabalho, mas que nós possamos, com o poder do Teu Espírito, Senhor, vencer todas as batalhas e que os irmãos que se acham, Senhor Deus, que pode tudo, revejam os seus conceitos e entregue, Senhor Deus, a sua vida nas tuas mãos, para que o Senhor molde a cada um de nós, segundo a tua vontade. Nos dê um dia tranquilo e te pedimos as bênçãos, não que haja mérito em nós. Nós confiados nos méritos do teu Filho amado Jesus. Hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Obrigada, irmão. Bom dia a todos. Que seja uma semana abençoada para todos nós e vamos orar uns pelos outros e compartilhar esse material. Deus Ô, Jô, abençoe. Oi. eu tenho uns livros aí para você partilhar. Não sei se você já leu aquele Vede que ninguém vos engane. Você já leu aquele livro? Não, não conheço. Miriam tem dele que eu mandei para ele. Pega um livro desse e lê, porque se você. Eu tenho aqui, mas o ruim é para Eu mandar. pego, eu pego com ela. Leia. Pronto, Se você está no livro, que o livro é muito bom, é coisa de qualidade. Aí eu pronto. tenho que dá para. Eu comprei uns 1.000 livros desse aqui que dá para fazer uma distribuição aí com você também, uma parte. Pronto, maravilhoso. A gente vai se falando então. Eu vou pegar na mão dela, viu? Tá bom. Que Deus abençoe Valeu, você. meu querido. Bom dia. Obrigadão. Deus abençoe.